Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joyce e faço parte do grupo composto pela Bia, João Vitor, Leandro e Rafa. Nós iremos falar sobre a hemofilia A e abordar brevemente a hemofilia B. Esses são alguns tópicos que serão abordados, sendo eles introdução, aspectos genéticos, alteração fisiológica, sintomas, tratamento e referência. Vamos começar então com a introdução. O que é a hemofilia? As hemofilias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa nos fatores de coagulação 8, no caso da hemofilia A, e fator 9, no caso da hemofilia B, e podem ocorrer por fatores hereditários ou adquiridos. As hemofilias hereditárias decorrem de alterações nos genes que codificam os fatores de coagulação, enquanto as adquiridas estão associadas a doenças autoimunes, câncer ou origem idiopática. Além disso, acomete quase exclusivamente os homens, pois é causado por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Os homens possuem apenas um cromossomo X e as mulheres possuem dois. Então, se um homem tiver apenas um alelo, ele já possui a doença, enquanto mulheres com um alelo, heterozigotas, são apenas portadoras e têm 50% de chance de passá-los para seus descendentes. A homozigose nas mulheres é muito rara. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos genéticos relacionados à hemofilia A. Como foi falado na introdução, a hemofilia A é causada pela deficiência quantitativa no fator 8 de coagulação. E essa deficiência, por sua vez, é causada por uma mutação no gene que codifica a produção do fator 8 de coagulação. Esse fator 8 é uma proteína e, assim como todas as outras, passa por um processo de modificação pós-traducional que envolve glicosilação, sulfatação e clivagem da proteína. Depois de maturado, o fator 8 é secretado no plasma, onde desempenha uma importante função na cascata de coagulação, interagindo com outros fatores, com íons e com plaquetas. A hemofilia A é mais frequente que a hemofilia B, numa proporção de 4:1, e por isso existem muito mais estudos relacionados a essa doença. Hoje em dia já são conhecidas mais de 1.000 mutações relacionadas à hemofilia A, mas a compreensão das bases moleculares só aconteceu em 1984, a partir do sequenciamento do gene que codifica a produção do fator 8 de coagulação. Essa compreensão das bases moleculares foi muito importante, porque o diagnóstico de pacientes com hemofilia A acontece a partir dos episódios hemorrágicos, que podem ser causados por extrações dentárias, por traumas ou cirurgias, ou a hemofilia A também pode ser diagnosticada pelo histórico familiar. Mas quando um paciente não tem um histórico familiar, esse diagnóstico a nível molecular é uma alternativa muito importante. O teste molecular permite determinar qual é a característica genética da doença, ou seja, se ela é hereditária ou esporádica, permite determinar se uma mulher é portadora do gene ou não, e também permite o diagnóstico a nível pré-natal em países onde o aborto de bebês portadores de doenças raras é legalizado. O diagnóstico pré-natal pode ser feito quando o feto tem de 9 a 11 semanas, a partir de biópsia vilocorial, ou quando o feto tem 18 semanas ou mais, a partir de uma amostra sanguínea. As mutações que envolvem o gene que codifica o fator 8 de coagulação são heterogêneas e envolvem substituições, deleções e inserções ao longo de todo o gene. Mais duas mutações específicas são importantes de serem destacadas, que são a inversão no intron 1 e a inversão no intron 22. A inversão no intron 1 está presente em 5% dos casos de hemofilia A grave, e a inversão no intron 22 está presente em 50% dos casos de hemofilia A grave. Essas inversões ocorrem quase que exclusivamente na meiose masculina e consistem em recombinações homólogas entre as sequências gênicas e extragênicas. Essas recombinações podem acontecer devido à similaridade entre as sequências. Por exemplo, na inversão do intron 1, só existe um nucleotídeo de diferença entre as sequências envolvidas. E apesar do vasto conhecimento sobre as bases moleculares da hemofilia A, cerca de 2% dos pacientes não são diagnosticados, porque as mutações podem ocorrer em regiões não codificadoras do gene ou podem nem mesmo estar associadas ao fator 8 de coagulação diretamente. Por exemplo, existem outros genes que codificam proteínas importantes no transporte do fator 8, do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, e defeitos nessas proteínas geram uma deficiência combinada entre o fator 8 e o fator 5 de coagulação, e isso também gera um quadro clínico de hemofilia. Agora eu vou falar sobre a alteração fisiológica da hemofilia A.
O transcrito do fator 8 possui 9.010 bases, uma curta região 5' não traduzida de 150 pares de bases, uma janela de leitura aberta de 7.056 bases e uma longa extremidade de 3 linhas de 1.806 pares de bases não traduzidas. A janela de leitura aberta dá origem a uma proteína precursora de 2.351 aminoácidos. 19 desses aminoácidos correspondem a uma sequência de um peptídeo sinal. No retículo endoplasmático, esse peptídeo sinal é clivado, dando origem a uma proteína de estrutura primária de 2.332 aminoácidos. Ainda no retículo endoplasmático, a molécula do fator 8 passa por uma glicolização, que é uma adição de açúcar à sua cadeia. Depois, ela vai para o complexo de Golgi, onde passa por outra glicolização e uma sulfatação, que é uma adição de sulfato, e uma clivagem, que separa a molécula em duas cadeias. Uma cadeia pesada, do domínio A1 e A2, e fragmentos heterogêneos do domínio B, e uma cadeia leve, constituída pelos domínios A3, C1 e C2. A via de síntese intracelular do fator 8 foi estudada com culturas de linhagem de células de mamíferos não humanas transfectadas com um DNA complementar do fator 8. A maturação e a secreção do fator recém-sintetizado envolve interações proteína-proteína e diversas modificações pós-traducionais. Depois que o fator 8 é secretado no plasma, seu heterodímero interage com o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é uma proteína sintetizada no subendotélio vascular que atua como carreador do F8 durante sua circulação no plasma. O fator F8, quando ligado ao fator von Willebrand, tem uma meia-vida de 12 a 15 horas. O fator 8 é ativado pelo fator 10 e a trombina, que é clivado pelas moléculas de protease, resultando na divisão de duas cadeias. Depois que o fator 8 é ativado, ele, junto com o fator 9 ativado, íons de cálcio e fosfolipídios de membrana carregados negativamente, formam um complexo tenase, que atua enzimaticamente sobre o fator 10, ativando. Com o fator 10 ativado, inicia-se a conversão da prototrombina em trombina, junto com o fator 5 ativado e íons de cálcio. A trombina é uma enzima-chave da cascata de coagulação, porque ela converte fibrogênio em fibrina. Depois que o fator 8 é utilizado na cascata de coagulação, ele é rapidamente inativado, apesar de que os mecanismos exatos da inativação ainda são desconhecidos. Entretanto, sabe-se que a proteína C ativada está presente, e ela cliva a cadeia pesada do fator 8. Essa reação requer a presença da proteína S e acontece na região carboxiterminal do domínio B do fator V1719. Nesses slides, falamos sobre a atuação fisiológica do fator 8 na cascata de coagulação. Entretanto, por conta da mutação que acontece em seu gene correspondente, há uma deficiência de número de fator 8 no sangue, o que causa uma ineficiência na cascata de coagulação e, logo, a hemofilia. Sintomas da hemofilia. A deficiência nos fatores de coagulação pode causar doenças hemorrágicas e coagulopatias, pois afetam a cascata de coagulação. E a principal manifestação clínica, na qual é semelhante na hemofilia A e B, é a ocorrência de sangramento espontâneo ou induzido por trauma ou cirurgia. O sangramento pode ocorrer nas articulações, causando as hermatroses, ou nos músculos e tecidos moles, causando grandes hematomas. As hermatroses e hematomas afetam mais frequentemente as articulações do joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxa femoral, e podem causar dor, inchaço, rigidez, dificuldade em usar uma articulação ou músculo. A frequência e a gravidade da doença dependem do nível de fator de coagulação ativo no plasma. De acordo com isso, podem ser classificadas em grave, moderada ou leve. Os casos mais graves são caracterizados por sangramentos intraarticulares ou hemorragias musculares sem nenhuma causa aparente. Nos casos moderados, os sangramentos aparecem com menos frequência. Nos casos leves, geralmente, o sangramento aparece somente após cirurgias ou traumas e não ocorre com frequência, e alguns podem nunca ter tido um problema de sangramento. Em relação aos tratamentos da hemofilia, o principal é a reposição do fator de coagulação deficiente, e alguns dos principais métodos utilizados são os concentrados de fator, que podem ser feitos de produtos derivados do plasma sanguíneo ou de células geneticamente modificadas, chamados de produtos recombinantes. O crioprecipitado, que é derivado do sangue, contém uma concentração de fator 8 de coagulação, mas não tem o 9, e é eficaz para sangramentos de articulações e músculos. E também o plasma fresco congelado, na qual os glóbulos vermelhos são removidos, deixando as proteínas do sangue com os fatores de coagulação. E é menos eficaz que o tratamento de crioprecipitado,
Pessoas com hemofilia A leve também podem usar desmopressin, um hormônio sintético que estimula a liberação do fator 8. Além disso, atualmente está sendo discutido outros tratamentos mais avançados que garantem ser mais eficazes, como a terapia gênica, que visa introduzir genes funcionais no interior da célula-alvo com o objetivo de fazer com que as células produzam os dois fatores de coagulação, mas ainda está em fase de estudos. Essas foram as referências utilizadas. E é isso, obrigada a todos.